Olá, sejam bem-vindos a mais uma palhinha do nosso podcast Men of 60. E dando continuidade a essas pequenas inserções, antes de iniciarmos nossos episódios de entrevistas, que será muito em breve, na verdade já temos episódios prontos, mas como tudo na vida, até mesmo um podcast, é preciso um preparo do nosso público-alvo, para despertar o desejo, a curiosidade em assistir às nossas entrevistas. Por isso, insistentemente pedimos para inscreverem-se no canal, dar um like, ativar as notificações, que é o sininho, e compartilhar o episódio. Isso faz com que, além de nos ajudar, vocês sejam avisados cada vez que publicarmos um episódio. Uma curiosidade, estatisticamente, sabem qual o percentual de visualizações do nosso canal? Quase 50% de homens e 50% de mulheres. Qual a justificativa para isso? Explicitamente dito pelas mulheres, elas querem saber o que está passando na cabeça dos homens nos dias atuais. Mas vamos lá. No episódio de hoje, um breve depoimento sobre histórias de vida. E nada mais revelador do que falarmos de nós mesmos. Então, por que um podcast agora? Aos 60 anos ou mais, depois de uma vida inteira dedicada à odontologia, à prótese dentária e à docência em cursos de pós-graduação, me vejo diante de um novo desafio, a criação de um podcast. Mas por quê? O que me leva, depois de tanto tempo atuando profissionalmente, ensinando, tratando e compartilhando conhecimento, a querer me expor ainda mais, a colocar a minha cabeça na guilhotina das críticas, exatamente como acontecia ao estar à frente de uma sala de aula ou ao subir em um palco para palestrar? Vejam que eu tirei o jaleco. Talvez a resposta esteja na minha própria essência. Sempre fui movido por desafios. Nunca me contentei apenas em executar uma função, por mais nobre e necessária que fosse. Sempre precisei entender os mecanismos por trás das coisas, questionar processos, buscar diferentes perspectivas e, principalmente, continuar aprendendo. Eu brinco quando falo da mente borbulhante. Sobre qualquer coisa. Agora, com mais tempo para refletir sobre a minha trajetória, percebo hoje ainda há muitas perguntas sem respostas. Vejam só, e é aí que entra este podcast. Quem sabe ele possa ser uma ferramenta para encontrar algumas dessas respostas? Quem sabe ele possa me ajudar a organizar pensamentos, estruturar ideias e enxergar com mais clareza os caminhos que ainda quero trilhar, mas acima de tudo, não quero que seja um espaço apenas para as minhas próprias dúvidas. Eu quero provocar discussões que talvez nunca tenham passado pela minha cabeça. Eu quero permitir errar, questionar, mudar de opinião, construir novos raciocínios, abandonar antigas certezas junto com meus entrevistados. Quero abrir espaço para diálogos genuínos com meus convidados, onde possamos pensar juntos, sem roteiros rígidos, sem respostas prontas, apenas explorando possibilidades. E há, claro, um fator pessoal que não posso ignorar. Esse podcast não será apenas um espaço de entrevistas aleatórias ou conversas sem propósito. Eu quero que ele reflita o meu momento de vida. Quero falar sobre o que significa chegar a mais de 60 anos. Quero discutir os desafios e as mudanças que essa fase traz. Como lidar com as transformações do corpo na mente e nas relações? Como manter-se produtivo, curioso e relevante em um mundo que muitas vezes parece dar mais valor ao novo do que à experiência? Como encontrar novos propósitos quando já se construiu tanto? Como envelhecer bem, embora
eu já tenho algumas sequelas, mas não quero piorar. Como envelhecer sem se prender a modelos ultrapassados ou a expectativas dos outros? Talvez esse podcast seja apenas um passatempo, talvez seja uma forma de manter a mente ativa, de me desafiar, de me reinventar, mas não. Talvez ele tenha um propósito maior, algo que ainda nem sou capaz de enxergar completamente de uma vez por todas. Pode ser que ele se torne um espaço de troca enriquecedor, tanto para mim quanto para quem ouvir. Vocês. Ou ainda pode ser que seja mais um reflexo, um traço que sempre me acompanhou, a exigência de fazer tudo da melhor maneira possível. E esse perfeccionismo ao longo da vida me trouxe grandes conquistas, mas também me cobrou um preço alto. A busca incessante pela excelência me fez perder coisas importantes pelo caminho. Os casamentos foram uma delas, as separações que deixaram marcas profundas, feridas, de alguma forma ainda fazem parte de mim. A excelência buscada na vida pessoal me trouxe afastamentos de pessoas que eu amo muito e que eu jamais pensaria que isso pudesse acontecer. Uma escolha errada? A velha pergunta, e se? Relações são complexas e muitas vezes só conseguimos entender os desdobramentos das nossas escolhas quando olhamos para trás com mais maturidade. Em algum momento, esse tema também voltará a aparecer por aqui, mas com outras histórias de vida mais interessantes. Afinal, nesse sentido, o que é um podcast senão um espaço para questionar, revisitar histórias, revisitar a si mesmo e, quem sabe, encontrar novas formas de seguir em frente, entre outras coisas. Por enquanto, as ideias borbulham. Temos feito pequenos experimentos, gravações curtas, reflexões rápidas, testamos formatos, ajustamos detalhes, pensamos nos temas que serão abordados das entrevistas. A contagem regressiva para o lançamento já começou. Falta pouco para nós darmos o primeiro passo definitivo neste novo caminho. Se tem algo que aprendi ao longo dos anos, é que tudo o que fazemos nos transforma. Nenhuma experiência nos deixa exatamente os mesmos. Cada desafio, cada conversa, cada reflexão nos altera de alguma maneira. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: como sairei, como serei depois de tudo isso? Só o tempo dirá. É pelo menos complicado se expor da maneira que eu estou fazendo, mesmo que num tempo curto. Mas eu estou preparado para as consequências. Desde o momento que decidimos criar esse podcast, hoje ficamos por aqui. Fiquem bem e até o próximo. Quem sabe já pode ser a nossa primeira entrevista? Eu quero agradecer um dos nossos patrocinadores, Chofer para Noivas. Um abraço a todos. E louco pra dizer que sim, e sim.